Helena Cardoso ajeitou o guardanapo no colo pela terceira vez e fingiu não notar que ninguém havia perguntado sua opinião sobre onde passar o Natal deste ano. Ao redor da mesa de jantar, seus 4 filhos e 3 noras discutiam animadamente os planos para as festas de fim de ano, como se ela fosse apenas um móvel decorativo na própria casa. Eduardo, o mais velho, insistia que sua casa era maior e mais adequada para receber todo mundo. Mariana, a única filha, argumentava que o apartamento dela tinha uma cozinha mais moderna. Os outros dois, Rodrigo e Felipe, pareciam mais interessados nos celulares do que na conversa, ocasionalmente soltando um tanto faz quando eram questionados. "Mãe, a senhora prefere o quê?", perguntou Eduardo sem nem levantar os olhos do prato, em um tom que deixava claro que a resposta dela não faria diferença alguma na decisão final. Helena abriu a boca para responder, mas Mariana a interrompeu antes que ela pudesse dizer qualquer coisa. "Ah, pai, você sabe como ela é. Ela vai falar que tanto faz e depois vai ficar reclamando de qualquer coisa que a gente decidir." As risadas que se seguiram ao redor da mesa doeram mais do que Helena gostaria de admitir. Ela sorriu educadamente e murmurou vocês decidem, meus queridos, mas por dentro sentia como se estivesse se tornando invisível na própria família. Aquela não era a primeira vez que Helena se sentia ignorada pelos filhos. Nos últimos meses, desde que havia completado 68 anos, ela começou a perceber uma mudança sutil mais constante na forma como eles a tratavam. Conversas importantes sobre a família aconteciam sem que ela fosse consultada. Decisões sobre reformas na casa, mudanças nos investimentos, até mesmo escolhas sobre que médico ela deveria consultar eram tomadas pelos filhos como se ela não tivesse mais capacidade de pensar por si mesma. Era como se, aos olhos deles, ela tivesse se tornado uma pessoa incapaz de tomar decisões importantes, alguém que precisava ser cuidada e protegida, mas não necessariamente ouvida ou respeitada. O pior de tudo era a forma como falavam sobre ela quando pensavam que ela não estava ouvindo. Helena havia desenvolvido uma habilidade peculiar de se mover silenciosamente pela casa, resultado de décadas cuidando de crianças pequenas que acordavam com qualquer ruído. Essa habilidade agora se tornará uma ferramenta não intencional de espionagem doméstica. Na semana anterior, ela havia escutado Eduardo falando com Mariana sobre o que fazer com a mãe quando ela ficasse mais caduca. As palavras dele ecoavam em sua mente: "A gente precisa ir pensando em opções, sabe? Casa de repouso, cuidadora, essas coisas. Ela ainda está bem, mas não sabemos por quanto tempo." Helena ficou chocada ao descobrir que seus filhos já estavam discutindo seu futuro como se ela fosse um problema a ser resolvido, e não uma pessoa com vontades e opiniões próprias. Mais chocante ainda foi perceber que eles achavam que ela estava ficando caduca quando, na verdade, Helena nunca havia se sentido mais lúcida e consciente do que estava acontecendo ao seu redor. Ela lia 3 jornais por dia, fazia palavras cruzadas difíceis, acompanhava as notícias políticas com mais atenção do que a maioria dos jovens, e ainda conseguia lembrar de aniversários, compromissos e detalhes da vida de cada um dos filhos melhor do que eles próprios. A ideia começou a germinar na mente de Helena durante uma dessas tardes solitárias em que ela refletia sobre a situação. Se os filhos estavam tão preocupados com sua capacidade mental, se eles realmente achavam que ela estava perdendo as faculdades, talvez fosse interessante ver até onde essa preocupação ia. Será que eles realmente se importavam com seu bem-estar, ou estavam apenas se antecipando para resolver um problema antes que ele se tornasse inconveniente demais? Helena decidiu que queria descobrir a verdade sobre os sentimentos de seus filhos, mesmo que essa verdade pudesse ser dolorosa. Durante semanas, Helena pesquisou sobre Alzheimer e demência senil. Leu artigos médicos, assistiu documentários, estudou os sintomas progressivos e as fases da doença.
Ela queria que sua representação fosse convincente, mas também queria entender realmente o que milhões de famílias enfrentavam quando se deparavam com essas condições. O que ela descobriu foi um universo de sofrimento, mas também de amor, dedicação e sacrifício que muitas famílias fazem por seus entes queridos. Isso a fez questionar ainda mais se seus filhos seriam capazes desse tipo de amor incondicional. Helena começou pequeno. Esqueceu propositalmente o nome de uma vizinha que conhecia há 20 anos. Perguntou 2 vezes onde havia deixado os óculos que estavam na sua cabeça. Demonstrou confusão sobre que dia da semana era, mesmo tendo consultado o calendário minutos antes. Para sua surpresa e decepção, os filhos não apenas não demonstraram preocupação genuína, como pareceram quase aliviados por ter confirmação de suas suspeitas. Eu sabia que ela estava começando a ficar confusa, Eduardo comentou com Mariana, pensando que Helena não estava ouvindo. O teste se intensificou quando Helena decidiu esquecer como usar alguns eletrodomésticos que operava há décadas. Fingiu não conseguir programar a televisão, demonstrou dificuldade para usar o micro-ondas, e até mesmo pediu ajuda para fazer café na máquina que ela mesma havia escolhido e usado por 5 anos. A reação dos filhos foi reveladora. Em vez de paciência e ensino carinhoso, Helena percebeu irritação mal disfarçada e pressa para resolver logo a situação. Eles não tentavam reensinar, simplesmente faziam por ela e seguiam com suas vidas. Foi então que Helena percebeu que precisava ir mais fundo nesse teste. Se seus filhos estavam realmente pensando em opções como casa de repouso ou cuidadoras, ela queria ver exatamente como eles se comportariam quando achassem que ela realmente estava perdendo a capacidade de viver independentemente. Helena decidiu que iria simular um estágio mais avançado de confusão mental, mas de uma forma que lhe permitisse observar e avaliar como cada filho reagiria à situação. Era um plano arriscado, mas ela sentia que precisava saber a verdade sobre o amor da sua família antes de tomar qualquer decisão sobre seu futuro. Na semana seguinte, Helena começou a se perder na própria casa. Ficou parada no corredor por alguns minutos, olhando ao redor como se não soubesse onde estava. Perguntou para Eduardo, que estava visitando, onde ficava o banheiro da casa onde ela morava há 40 anos. Chamou Mariana pelo nome da irmã mais velha que havia morrido 10 anos antes. Cada teste revelava mais sobre a verdadeira natureza dos seus relacionamentos familiares, e as descobertas estavam sendo mais dolorosas do que Helena havia antecipado. Mas o que Helena não sabia era que essa decisão mudaria não apenas sua vida, mas revelaria uma verdade que poucos descobrem sobre como algumas pessoas reagem quando acreditam que alguém não pode mais se defender ou lembrar das coisas que fazem e dizem. Helena Cardoso não havia chegado aos 68 anos por acaso. Ela era filha de imigrantes portugueses que vieram para o Brasil com apenas a roupa do corpo e uma determinação inabalável de construir uma vida melhor para a família. Cresceu vendo os pais trabalharem 18 horas por dia em uma pequena padaria no bairro da Liberdade, em São Paulo, e aprendeu desde cedo que o trabalho duro e a dedicação à família eram os valores mais importantes da vida. Seus pais, Antônio e Maria, nunca tiveram muito dinheiro, mas sempre tiveram muito amor para dar, e Helena cresceu acreditando que família era sinônimo de apoio incondicional. Aos 22 anos, Helena se casou com Roberto Cardoso, um contador jovem e ambicioso que prometeu dar a ela tudo o que seus pais não puderam oferecer. Roberto era um homem bom, trabalhador, mas tinha uma visão muito tradicional sobre os papéis familiares. Helena deveria cuidar da casa e dos filhos, enquanto ele se encarregaria de prover financeiramente para a família. Durante 43 anos de casamento, Helena cumpriu sua parte do acordo com dedicação absoluta. Acordava às 5 da manhã para preparar café da manhã para toda a família, passava o dia cuidando da casa, dos filhos, das tarefas domésticas,
e ainda encontrava tempo para ajudar Roberto com a contabilidade do pequeno escritório que ele havia aberto. Os 4 filhos nasceram em um intervalo de 8 anos. Eduardo, o primogênito, sempre foi o mais sério e responsável, mas também o mais distante emocionalmente. Mariana, a única menina, era a mimada da família, mas também a mais inteligente e determinada. Rodrigo, o terceiro, era o artista da família, sensível e sonhador, mas também o que mais sofria com as expectativas de sucesso impostas pelo pai. Felipe, o caçula, sempre foi o mais carinhoso com Helena, mas também o mais imaturo e dependente. Helena amou cada um deles de forma única e intensa, dedicando sua vida inteira para garantir que tivessem todas as oportunidades que ela não teve. Durante toda a infância e adolescência dos filhos, Helena foi a pessoa que eles procuravam quando estavam doentes, tristes, com problemas na escola ou no coração. Era ela quem ficava acordada a noite toda cuidando deles quando tinham febre, era ela quem ia às reuniões da escola quando Roberto estava trabalhando, era ela quem ouvia os desabafos e oferecia conselhos sobre namorados, amigos e sonhos para o futuro. Helena se orgulhava de conhecer cada filho melhor do que ninguém, de saber exatamente o que dizer para consolá-los ou motivá-los, de ser a pessoa mais importante na vida de cada um deles. Quando Roberto morreu há 5 anos, vítima de um infarto súbito, Helena pensou que os filhos se aproximariam mais dela. Afinal, ela era agora a única ligação que restava com a infância deles, a única pessoa que conhecia todas as histórias familiares, todas as tradições, todos os pequenos detalhes que fazem uma família ser única. Mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. Os filhos pareceram assumir que, sem Roberto, Helena se tornaria um fardo para ser dividido entre eles. Não um tesouro a ser preservado e valorizado, mas um problema a ser gerenciado de forma eficiente. Nos primeiros meses após a morte de Roberto, os filhos foram atenciosos e presentes. Ligavam diariamente, visitavam com frequência, incluíam Helena em todos os planos familiares. Mas gradualmente, conforme a dor inicial da perda foi diminuindo, eles começaram a retomar suas vidas normais, e Helena foi ficando cada vez mais em segundo plano. As ligações diárias se tornaram semanais, depois quinzenais. As visitas ficaram mais curtas e menos frequentes. As consultas sobre decisões importantes simplesmente pararam de acontecer. Helena tentou entender o que estava acontecendo. Será que ela havia se tornado uma pessoa chata ou exigente demais? Será que estava projetando sua solidão de forma que incomodava os filhos? Ela começou a se observar, a tentar identificar comportamentos que pudessem estar afastando a família. Mas quanto mais ela refletia, mais percebia que não havia mudado nada em sua forma de ser. Ela continuava sendo a mesma pessoa amorosa, interessada na vida dos filhos, disposta a ajudar sempre que necessário. A mudança estava neles, não nela. O momento de maior clareza veio durante o aniversário de 67 anos de Helena. Os filhos organizaram uma festa pequena na casa dela, mas ela percebeu que eles passaram a maior parte do tempo conversando entre si sobre suas próprias vidas, trabalhos, problemas. Helena se sentiu como uma convidada na própria festa de aniversário, como se sua presença fosse apenas um pretexto para os irmãos se reunirem, mas não o verdadeiro motivo da celebração. Quando ela tentou contar uma história sobre Roberto que havia lembrado, Eduardo a interrompeu para falar sobre um problema no trabalho. Quando ela comentou sobre um programa de televisão interessante que havia assistido, Mariana mudou de assunto para falar sobre a escola dos filhos. Foi nesse momento que Helena compreendeu que, aos olhos dos filhos, ela havia se tornado irrelevante. Não irrelevante como mãe, eles ainda a amavam e se preocupavam com ela de forma abstrata, mas irrelevante como pessoa. Suas opiniões não importavam mais, suas histórias não eram interessantes,
seus sentimentos não eram prioridade. Ela havia se tornado aquilo que muitos idosos se tornam, uma responsabilidade familiar que deve ser mantida confortável e segura, mas não necessariamente feliz ou realizada. Helena passou meses tentando entender se essa percepção estava correta ou se era apenas produto da sua solidão e sensibilidade após a perda do marido. Ela observou como os filhos interagiam com ela, como falavam sobre ela quando pensavam que não estava ouvindo, como tomavam decisões que a afetavam sem consultá-la. Gradualmente, teve que aceitar a realidade dolorosa de que seus filhos, as pessoas que ela havia amado mais do que a própria vida, realmente a viam como uma carga a ser administrada, não como uma pessoa a ser respeitada e valorizada. A ideia do teste com Alzheimer surgiu quando Helena percebeu que os filhos já estavam discutindo opções para seu futuro baseados na suposição de que ela estava ficando caduca. Se eles já haviam decidido que ela não tinha mais capacidade plena, Helena queria descobrir o que realmente motivava essa decisão. Era genuína preocupação com seu bem-estar, ou era apenas impaciência com os inconvenientes de ter uma mãe idosa que ainda tinha opiniões e vontades próprias? Ela decidiu que merecia saber a verdade, mesmo que essa verdade pudesse quebrar seu coração. Helena sabia que estava brincando com fogo. Fingir demência não era apenas mentir para a família, era potencialmente traumático para os filhos que realmente se importassem com ela. Mas ela também sabia que se não descobrisse a verdade agora, poderia passar o resto da vida se questionando sobre o amor da sua família, ou pior, poderia acabar realmente sendo colocada em uma situação que não queria apenas porque não teve coragem de defender sua autonomia enquanto ainda podia. Enquanto Helena permanecia ali, cercada pelos destroços de sua vida anterior, não podia imaginar que esse teste revelaria não apenas a verdade sobre seus filhos, mas também segredos familiares que tinham sido cuidadosamente escondidos dela durante décadas. A primeira semana do teste de Helena foi simultaneamente esclarecedora e devastadora. Ela começou com pequenos lapsos simulados de memória, esqueceu o nome do carteiro que conhecia há 15 anos, perguntou 3 vezes que horas eram durante um almoço, demonstrou confusão sobre onde havia guardado as chaves que estavam na sua bolsa. A reação imediata dos filhos foi exatamente o que ela temia descobrir. Em vez de preocupação genuína e carinho, ela percebeu irritação mal disfarçada e conversas sussurradas sobre precisar tomar providências logo. Eduardo, sempre o mais prático, começou a ligar todos os dias não para saber como ela estava se sentindo, mas para fazer perguntas específicas. Mãe, a senhora lembrou de tomar o remédio da pressão? Deixou o gás fechado? Trancou a porta? As perguntas vinham em um tom de checklist, como se ela fosse uma criança que precisava ser monitorada constantemente. Helena percebeu que ele não estava ligando por amor ou saudade, mas por obrigação e preocupação de que ela fizesse alguma coisa perigosa que pudesse gerar problemas para a família. Mariana adotou uma abordagem diferente, mas igualmente reveladora. Ela começou a falar com Helena como se ela fosse uma pessoa com capacidade mental reduzida, usando um tom de voz artificialmente doce e explicando coisas óbvias de forma exageradamente simples. Mãezinha, você precisa comer direitinho, tá? O almoço é importante para manter a força. Helena havia cozinhado para 6 pessoas durante 40 anos, mas Mariana agora a tratava como se ela não soubesse a importância de uma refeição adequada. Pior ainda, Mariana começou a tomar decisões por Helena sem consultá-la, alegando que era para não confundir a cabeça dela. Rodrigo e Felipe, os 2 filhos mais novos, reagiram de formas que magoaram Helena de maneiras diferentes. Rodrigo simplesmente começou a evitá-la. Suas visitas, que já eram raras, se tornaram ainda mais espaçadas, e quando vinha, ficava claramente desconfortável e ansioso para ir embora. Helena percebeu que ele não sabia como lidar com a ideia de uma mãe com problemas cognitivos e tinha escolhido a fuga como estratégia de enfrentamento.
Felipe, por outro lado, se tornou excessivamente protetor de uma forma infantilizante, como se Helena fosse uma boneca frágil que pudesse quebrar a qualquer momento. Mas foi durante uma conversa que escutou por acaso entre Eduardo e Mariana que Helena descobriu a verdade mais chocante sobre as motivações dos filhos. Eles estavam na sala enquanto ela fingiu cochilar na poltrona da varanda, e as vozes carregaram claramente até onde ela estava. A gente precisa acelerar esse processo, Eduardo dizia. Se ela realmente está ficando com Alzheimer, é melhor resolver tudo enquanto ela ainda pode assinar papéis sem problemas legais. Mariana concordou. É verdade. Depois que o diagnóstico oficial sair, vai ser muito mais complicado para transferir as coisas. Helena ficou gelada ao perceber que os filhos estavam falando sobre transferir as coisas, presumivelmente seus bens, sua casa, suas economias, aproveitando-se do que achavam ser o início de sua incapacidade mental. Eles não estavam preocupados com seu bem-estar ou felicidade. Estavam preocupados em garantir que questões financeiras e legais fossem resolvidas antes que ela se tornasse oficialmente incapaz de tomar decisões. A revelação foi como um soco no estômago, mas também fortaleceu a determinação de Helena de levar o teste até o fim. Durante a segunda semana, Helena intensificou sua representação. Começou a esquecer de eventos recentes, mas lembrar perfeitamente de coisas antigas, um padrão típico de demência que ela havia estudado cuidadosamente. Perguntava pelos netos como se fossem ainda crianças pequenas, quando na verdade já eram adolescentes. Demonstrava confusão sobre que ano estavam vivendo, mas conseguia recitar receitas de família com perfeição. A cada sintoma simulado, ela observava atentamente como cada filho reagia e que tipo de conversa isso gerava entre eles. Foi então que algo inesperado aconteceu. Durante uma das suas sessões de confusão, Helena mencionou casualmente o nome Miguel, e perguntou quando ele viria visitá-la. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo e Mariana trocaram olhares carregados de significado, e Helena percebeu que havia tocado em algo que não deveria ter tocado. Quem é Miguel, mãe? Eduardo perguntou com voz tensa. Helena, genuinamente confusa agora, respondeu, não sei. O nome saiu da minha cabeça. Por que vocês estão com essa cara estranha? A reação dos filhos a essa menção acidental foi completamente diferente de tudo que Helena havia observado até então. Eles não demonstraram a irritação habitual ou a condescendência. Demonstraram medo. Eduardo imediatamente mudou de assunto e sugeriu que Helena deveria descansar um pouco. Mariana começou a fazer perguntas aparentemente casuais sobre outros nomes que poderiam aparecer na cabeça da mãe. Helena percebeu que havia tropeçado em algo significativo, mas não fazia ideia do que poderia ser. Naquela noite, Helena ficou acordada tentando entender a reação estranha dos filhos ao nome Miguel. Ela vasculhou sua memória tentando identificar algum Miguel em sua vida familiar, mas não conseguiu lembrar de nenhum parente, amigo ou conhecido próximo com esse nome. A reação dos filhos, no entanto, havia sido tão intensa que ela sabia que havia descoberto algo importante. Era como se o nome Miguel fosse uma chave para um segredo de família que tinha sido cuidadosamente escondido dela. Durante os dias seguintes, Helena começou a prestar atenção especial às reações dos filhos quando mencionava nomes aleatórios durante seus episódios de confusão. A maioria não causava reação alguma, mas alguns nomes específicos geravam desconforto visível. Helena começou a suspeitar que havia questões familiares importantes das quais ela havia sido propositalmente mantida fora, e que seus filhos estavam com medo de que sua demência pudesse revelar segredos que preferiam manter enterrados. A descoberta mudou completamente a dinâmica do teste de Helena. Ela havia começado fingindo Alzheimer para descobrir se os filhos a amavam genuinamente.
Agora percebia que poderia usar essa situação para descobrir verdades sobre sua própria família que tinham sido escondidas dela durante anos. Se você está sendo tocado por esta história de uma mãe que descobriu estar sendo traída pelos próprios filhos, saiba que histórias como esta acontecem todos os dias em famílias brasileiras. Inscreva-se em Histórias de Luz para mais relatos reais de superação e descobertas familiares. Voltemos agora para descobrir que segredos Helena estava prestes a revelar. O que Helena descobriu nos dias seguintes foi que esse nome havia aberto a porta para segredos familiares que explicavam não apenas o comportamento atual dos filhos, mas décadas de decisões e omissões que tinham moldado toda a estrutura da família. Helena decidiu que precisava ser mais estratégica em sua investigação. Se havia segredos familiares sendo escondidos dela, ela usaria sua condição para descobri-los. Durante os próximos dias, ela começou a mencionar nomes aleatórios durante suas conversas, observando cuidadosamente as reações dos filhos. A maioria dos nomes não causava impacto algum, mas ela notou que além de Miguel, os nomes Ana Carolina e da advogado Mendes também geravam desconforto visível. Havia definitivamente algo sendo escondido dela, e Helena estava determinada a descobrir o que era. A oportunidade perfeita surgiu quando Eduardo veio visitá-la em uma tarde de quinta-feira. Helena decidiu intensificar sua performance, agindo mais confusa do que o habitual. Ela perguntou múltiplas vezes que dia era, demonstrou dificuldade para lembrar onde havia colocado óculos que estavam em sua cabeça, e finalmente deixou escapar casualmente: Eduardo, quando Miguel vai trazer os papéis da Ana Carolina? Seu pai disse que era importante assinar logo. A reação de Eduardo foi imediata e reveladora. Ele ficou pálido e começou a gaguejar tentando desviar o assunto. Mãe, a senhora deve estar confundindo as coisas, Eduardo disse nervoso. Não tem nenhum Miguel na nossa família. E ninguém chamado Ana Carolina também. Mas Helena havia aprendido a ler as expressões faciais dos filhos durante décadas de maternidade, e ela sabia quando Eduardo estava mentindo. Havia uma tensão em sua mandíbula, um movimento nervoso dos olhos, e uma pressa excessiva para mudar de assunto que confirmavam que esses nomes tinham significado real. Helena decidiu pressionar um pouco mais. Deve ser a confusão da idade mesmo, Helena disse com um sorriso inocente. Mas eu tenho certeza que era importante. Algo sobre herança ou propriedade. Vocês não acham melhor procurar esses papéis? Eduardo se levantou abruptamente e disse que precisava ir embora mais cedo que o planejado. Antes de sair, ele fez uma ligação rápida que Helena fingiu não ouvir. Mariana, a gente precisa conversar urgente. Ela está mencionando coisas que não deveria lembrar. Encontra comigo em casa daqui a 1 hora. Helena sabia que havia tocado em algo muito sério. A reação de Eduardo havia sido de pânico genuíno, não apenas desconforto. Ela decidiu que precisava ser mais cuidadosa dali para frente, mas também mais determinada. Se os filhos estavam escondendo informações importantes sobre herança ou propriedades, isso podia explicar por que eles estavam tão ansiosos para que ela fosse declarada incapaz mentalmente. Talvez o objetivo não fosse apenas se livrar da responsabilidade de cuidar dela, mas garantir controle total sobre questões financeiras. Naquela noite, Helena fez algo que não fazia há anos: fuçou nos próprios papéis. Ela foi até o escritório que havia sido de Roberto e começou a procurar documentos que pudessem esclarecer as referências misteriosas que havia mencionado. A maior parte dos arquivos eram organizados e familiares: escrituras da casa, extratos bancários, documentos de seguro. Mas no fundo de uma gaveta trancada, cuja chave ela encontrou grudada embaixo da mesa, Helena descobriu uma pasta que mudaria sua compreensão sobre toda a sua vida familiar. A pasta estava etiquetada simplesmente como MC,
assuntos pessoais e continha documentos que Helena nunca havia visto antes. Havia certidões de nascimento, fotografias antigas e correspondências datadas de mais de 40 anos atrás. Enquanto Helena folheava os papéis, gradualmente foi compreendendo uma verdade que a deixou sem fôlego. Miguel Cardoso era o nome de um filho que ela havia perdido quando tinha apenas 24 anos. Um filho que morreu aos 2 meses de idade por complicações no parto, mas que aparentemente tinha um registro de nascimento e outros documentos que ela nunca havia visto. Mais chocante ainda, Helena encontrou documentos mostrando que Roberto havia registrado Miguel em cartório como se o bebê tivesse vivido, e ao longo dos anos, havia usado essa identidade para fins que Helena não conseguia compreender completamente. Havia extratos bancários em nome de Miguel, documentos de propriedade, e até mesmo correspondências com o tal advogado Mendes sobre questões sucessórias. Roberto havia criado uma identidade completa para o filho morto, e os outros filhos aparentemente sabiam disso. Ana Carolina, descobriu Helena, era o nome da irmã de Roberto que havia morrido sem filhos há 15 anos. Mas os documentos mostravam que Roberto havia usado o nome dela em diversas transações imobiliárias e financeiras, como se ela ainda fosse viva. Havia propriedades registradas em nome de Ana Carolina, contas bancárias e investimentos que somavam uma quantia substancial. Helena percebeu que Roberto havia construído um esquema complexo usando as identidades de parentes mortos, e que os filhos não apenas sabiam disso, mas aparentemente tinham continuado administrando esse esquema após a morte do pai. A descoberta mais devastadora veio quando Helena encontrou o testamento real de Roberto, diferente daquele que havia sido lido oficialmente após sua morte. Neste documento, datado apenas 6 meses antes de sua morte, Roberto deixava instruções claras de que todas as propriedades e investimentos registrados em nomes de Miguel e Ana Carolina deveriam ser transferidos para Helena após sua morte, mas apenas se ela estivesse em plena capacidade mental. Se Helena desenvolvesse qualquer tipo de demência ou incapacidade cognitiva, os bens deveriam ser administrados pelos filhos até sua morte, quando então seriam divididos igualmente entre eles. Helena compreendeu finalmente a verdade terrível por trás do comportamento dos filhos. Eles não estavam preocupados com sua saúde mental por amor ou cuidado genuíno. Eles estavam torcendo para que ela fosse declarada incapaz porque isso lhes daria controle total sobre uma fortuna considerável que ela nem sabia que existia. Os sinais de demência que eles estavam tão ansiosos para identificar não eram fonte de tristeza para eles, eram a chave para acessarem uma herança que legalmente pertencia a ela enquanto estivesse mentalmente capaz. A revelação explicou tudo. Por que eles estavam tão interessados em consultas médicas e avaliações cognitivas? Por que Eduardo havia mencionado a importância de resolver papéis enquanto ela ainda podia assinar sem problemas legais? Por que eles demonstravam mais frustração do que compaixão quando ela mostrava sinais de confusão? Eles não estavam cuidando de uma mãe doente, estavam esperando que ela ficasse doente o suficiente para justificar assumirem controle de seus bens. Helena passou o resto da noite lendo e relendo os documentos, tentando processar a magnitude da traição. Roberto havia escondido dela a existência de propriedades e investimentos substanciais durante todo o casamento. Os filhos sabiam dessa herança secreta e tinham optado por não contá-la após a morte do pai. Mais ainda, eles estavam ativamente torcendo para que ela desenvolvesse problemas cognitivos para poderem acessar dinheiro que legalmente era dela. A mãe que eles alegavam amar tinha se tornado apenas um obstáculo entre eles e uma fortuna considerável. A descoberta mudou completamente a perspectiva de Helena sobre o teste que estava conduzindo. Ela havia começado fingindo demência para descobrir se os filhos a amavam genuinamente. Agora sabia que não apenas eles não a amavam da forma que ela imaginava, mas que estavam ativamente esperando sua deterioração mental para benefício financeiro próprio.
A dor dessa revelação foi quase insuportável, mas também trouxe uma clareza sobre o que ela precisava fazer em seguida. Helena percebeu que estava em uma posição única de poder. Os filhos acreditavam que ela estava desenvolvendo Alzheimer e perdendo a capacidade de tomar decisões racionais. Eles não sabiam que ela havia descoberto os documentos escondidos ou compreendido o esquema financeiro. Ela tinha informações que eles não sabiam que ela possuía, e ainda mantinha sua capacidade mental plena enquanto eles acreditavam no contrário. Era uma situação que lhe dava vantagem estratégica significativa para decidir como proceder. Durante os dias seguintes, Helena continuou sua performance, mas agora com um objetivo completamente diferente. Ela não estava mais testando o amor dos filhos, estava reunindo evidências de como eles reagiam à perspectiva de sua incapacidade mental. Cada conversa que eles tinham pensando que ela não compreendia totalmente, cada decisão que tomavam pelo bem dela sem consultá-la, cada demonstração de impaciência com seus supostos sintomas estava sendo cuidadosamente observada e mentalmente documentada. Helena também começou a fazer suas próprias investigações discretas. Ligou para o advogado Mendes se passando por uma pessoa confusa que havia encontrado o número dele entre os papéis do marido morto. A conversa revelou que Eduardo e Mariana tinham estado em contato com ele regularmente, perguntando sobre procedimentos para declarar alguém legalmente incapaz e transferir poderes de administração de bens. O advogado, acreditando que Helena realmente tinha problemas cognitivos, foi surpreendentemente aberto sobre as consultas que havia feito para os filhos. Mas Helena ainda não estava preparada para a descoberta final que estava por vir, uma revelação que mostraria que o comportamento dos filhos era ainda pior do que ela havia imaginado. Helena decidiu usar sua nova posição de força para fazer mudanças significativas em sua vida pessoal. Ela se mudou para um apartamento menor mas elegante, mais adequado para suas necessidades atuais, e usou parte dos recursos descobertos para viajar e ter experiências que havia adiado durante décadas de dedicação exclusiva à família. Pela primeira vez em sua vida adulta, Helena colocou seus próprios desejos e bem-estar como prioridade principal, sem culpa ou hesitação. A descoberta sobre sua situação financeira real também permitiu que Helena fizesse contribuições significativas para causas que eram importantes para ela. Ela se tornou uma defensora ativa dos direitos dos idosos, financiando programas de educação sobre abuso financeiro familiar e apoiando instituições que ofereciam proteção legal para pessoas vulneráveis. O trabalho voluntário que começou a fazer lhe deu um senso de propósito que havia perdido após a aposentadoria e morte do marido. Fisicamente, Helena experimentou uma transformação notável. A tensão e depressão que havia carregado nos últimos anos, sem perceber totalmente suas causas, desapareceram quase completamente. Ela começou a cuidar melhor de si mesma, fazendo exercícios regulares, prestando mais atenção à alimentação, e até mesmo mudando seu visual com cortes de cabelo mais modernos e roupas que a faziam se sentir confiante e atraente. Aos 68 anos, Helena se sentia mais jovem e vital do que havia se sentido durante a maior parte dos seus 60 anos. Socialmente, Helena desenvolveu novos círculos de amizade baseados em interesses mútuos e respeito genuíno, em vez de obrigações familiares. Ela se juntou a grupos de leitura, começou aulas de dança de salão, e se tornou membro ativo de organizações comunitárias. Essas novas amizades lhe mostraram como relacionamentos saudáveis deveriam funcionar, com reciprocidade, interesse genuíno e valorização mútua. A diferença com os relacionamentos que havia mantido com os filhos tornou-se ainda mais evidente. A relação de Helena com os netos melhorou significativamente após as revelações. Os adolescentes, chocados com o comportamento dos pais, procuraram a avó independentemente para manter relacionamentos baseados em amor genuíno em vez de obrigações familiares.
Helena descobriu que podia ter conversas profundas e significativas com os netos, que a viam como uma pessoa interessante e sábia, não como uma responsabilidade a ser gerenciada. Esses relacionamentos se tornaram uma fonte importante de alegria em sua nova vida. Helena também desenvolveu uma perspectiva completamente nova sobre envelhecimento e autonomia. Em vez de aceitar passivamente que a idade significava perda de poder e independência, ela abraçou ativamente seu direito de continuar tomando decisões importantes sobre sua vida. Ela se tornou um exemplo para outros idosos em sua comunidade sobre como manter dignidade e controle mesmo quando familiares tentam assumir responsabilidades desnecessariamente. O aspecto mais transformador do estado final de Helena foi sua compreensão renovada sobre amor familiar verdadeiro versus obrigação familiar. Ela aprendeu a distinguir entre pessoas que se importavam genuinamente com seu bem-estar e pessoas que se sentiam obrigadas a cuidar dela por expectativas sociais ou benefícios financeiros. Essa distinção lhe permitiu investir energia emocional apenas em relacionamentos que eram mutuamente enriquecedores. Helena também desenvolveu um senso aguçado de justiça e fairness que a guiou em todas suas decisões futuras. Ela não se tornou amarga ou vingativa, mas se tornou criteriosamente seletiva sobre com quem compartilhava seu tempo, recursos e confiança. Ela estabeleceu limites claros e os manteve consistentemente, demonstrando que pessoas idosas podem e devem defender seus próprios interesses quando necessário. A transformação mais profunda em Helena foi sua relação com a verdade e transparência. Depois de décadas sendo mantida no escuro sobre questões importantes, ela se comprometeu a nunca mais aceitar meias-verdades ou ser excluída de decisões que a afetavam. Ela se tornou advogada não apenas de si mesma, mas de outros idosos que poderiam estar enfrentando manipulações similares de familiares. 2 anos após as revelações, Helena havia se tornado uma pessoa completamente diferente, não porque havia mudado fundamentalmente, mas porque finalmente havia sido libertada para ser quem realmente era. Ela mantinha contato limitado mas cordial com os filhos que estavam genuinamente trabalhando para mudar, e havia cortado completamente contato com aqueles que continuavam demonstrando motivações questionáveis. Era uma vida que ela havia construído conscientemente baseada em seus próprios valores e necessidades. Como a força interior e sabedoria que Helena havia desenvolvido através de décadas de dedicação familiar finalmente puderam ser direcionadas para seu próprio bem-estar e realização pessoal, mostrando que nunca é tarde demais para recuperar controle sobre a própria vida. As primeiras horas após a revelação de Helena foram marcadas por um silêncio tenso e pesado que nenhum dos filhos sabia como quebrar. Eduardo tentou algumas vezes iniciar conversas sobre mal-entendidos e interpretações erradas, mas Helena deixou claro que não havia nada para ser mal interpretado. Ela havia documentado mentalmente cada conversa sussurrada, cada gesto de impaciência, cada momento em que os filhos demonstraram mais interesse em questões financeiras do que em seu bem-estar genuíno. A evidência era clara demais para ser negada ou minimizada. Mariana foi a primeira a tentar uma abordagem diferente, apelando diretamente para os sentimentos de Helena. Mãe, eu sei que parece terrível, mas a senhora tem que entender que a gente estava com medo. Medo de perder a senhora, medo de não saber cuidar direito, medo de que a senhora sofresse. Mas Helena havia passado semanas observando as verdadeiras reações de Mariana à sua suposta deterioração mental, e sabia que o medo dela não era de perdê-la, mas de ter que cuidar dela. As lágrimas de Mariana pareciam genuínas, mas Helena agora sabia distinguir entre remorso por ter sido descoberta e arrependimento genuíno. Rodrigo e Felipe, os filhos mais novos, adotaram posturas defensivas diferentes. Rodrigo tentou se distanciar completamente da situação, alegando que nunca havia se envolvido nas discussões sobre finanças e que apenas havia seguido a orientação dos irmãos mais velhos. Felipe, por outro lado, tentou se colocar como vítima,
dizendo que havia sido manipulado pelos outros e que realmente se preocupava com Helena. Mas Helena lembrava perfeitamente das expressões de alívio que tinha visto no rosto de ambos quando ela demonstrava sinais de confusão mental. A consequência mais imediata da revelação foi a completa quebra da dinâmica familiar que existia anteriormente. Os filhos não sabiam mais como se comportar com Helena, agora que sabiam que ela havia observado e analisado cada interação durante semanas. Cada palavra que diziam parecia calculada, cada gesto parecia ensaiado, e Helena podia ver claramente como eles estavam tentando reverter a impressão negativa que haviam causado. Mas para Helena, era tarde demais para reparos superficiais. Helena tomou algumas decisões práticas imediatas que deixaram claro para os filhos que as consequências da revelação seriam duradouras e significativas. Primeiro, ela mudou todas as senhas de suas contas bancárias e cancelou procurações que havia dado anteriormente para Eduardo cuidar de questões financeiras específicas. Segundo, ela marcou consultas com advogados independentes para revisar todos os documentos relacionados às propriedades e investimentos que havia descoberto. Terceiro, ela agendou uma avaliação neuropsicológica completa com um médico particular para documentar oficialmente sua plena capacidade mental. A reação dos filhos a essas medidas foi reveladora em si mesma. Em vez de ficarem aliviados por saberem que a mãe estava mentalmente bem, eles demonstraram frustração e preocupação com as mudanças que ela estava implementando. Eduardo questionou se essas decisões eram sensatas para alguém da idade dela. Mariana sugeriu que talvez Helena estivesse reagindo de forma exagerada à situação. Os filhos mais novos simplesmente ficaram em silêncio, claramente desconfortáveis com a perspectiva de que suas expectativas financeiras poderiam ter mudado drasticamente. Helena também decidiu confrontar diretamente cada filho individualmente sobre comportamentos específicos que havia observado durante seu teste. Ela contou para Eduardo sobre todas as vezes que havia ouvido ele falando ao telefone sobre resolver a situação dela antes que ficasse mais complicada legalmente. Ela confrontou Mariana sobre as conversas que havia escutado sobre casas de repouso e cuidadoras, conversas que claramente não eram motivadas por preocupação com conforto, mas por conveniência. Cada confronto individual deixou claro que Helena havia prestado atenção a detalhes que eles pensavam que ela não era capaz de notar ou lembrar. O aspecto mais doloroso das consequências imediatas foi Helena perceber que sua suspeita inicial estava correta. Os filhos realmente haviam parado de vê-la como uma pessoa cujos sentimentos e opiniões importavam. Agora que ela havia recuperado sua capacidade e autonomia, eles não demonstravam felicidade ou alívio. Demonstravam frustração por terem perdido o controle que esperavam assumir em breve. A diferença era sutil, mas para Helena, que conhecia cada nuance do comportamento dos filhos, era inconfundível. A comunidade ao redor da família também começou a ser afetada pelas consequências da revelação. Helena decidiu ser transparente com amigos próximos e vizinhos sobre o que havia acontecido. Não como forma de vingança, mas como forma de proteger outros idosos que poderiam estar passando por situações similares. Algumas pessoas ficaram chocadas ao saber que os filhos tão dedicados de Helena tinham motivações tão questionáveis. Outras confessaram que haviam observado comportamentos similares em suas próprias famílias ou famílias conhecidas. Helena percebeu que as consequências da sua revelação iam muito além da sua situação familiar específica. Ela havia exposto um padrão de comportamento que era mais comum do que gostaria de acreditar: filhos adultos que veem pais idosos mais como responsabilidades financeiras do que como pessoas merecedoras de amor e respeito. A descoberta foi libertadora para Helena pessoalmente, mas também revelou uma realidade social mais ampla sobre como a sociedade trata seus membros mais velhos.
Mas a consequência mais significativa ainda estava por vir quando Helena descobriu que o testamento secreto de Roberto continha cláusulas específicas sobre o que deveria acontecer se os filhos fossem descobertos tentando manipular sua condição mental para ganhos financeiros. Durante sua consulta com um novo advogado, Helena descobriu a revelação mais chocante de todas. O Dr. Augusto Ribeiro, advogado especializado em direito sucessório que não tinha conexões com a família Cardoso, examinou cuidadosamente todos os documentos que Helena havia encontrado. Após 2 horas de análise detalhada, ele a informou sobre uma cláusula no testamento de Roberto que ela havia perdido na primeira leitura, uma cláusula que mudaria completamente o resultado da situação. Roberto havia incluído no testamento uma seção específica intitulada Proteção contra a Manipulação Familiar. Nesta seção, ele estabelecia que se qualquer um dos filhos tentasse manipular Helena para obter vantagens financeiras, ou se tentassem forçar uma declaração de incapacidade mental sem base médica genuína, eles perderiam automaticamente seus direitos de herança. Mais ainda, se fosse comprovado que os filhos estavam conspirando contra o bem-estar de Helena por motivações financeiras, ela teria direito exclusivo a todos os bens da família, incluindo as propriedades que originalmente seriam divididas entre todos após sua morte. A descoberta revelou que Roberto havia sido muito mais perspicaz sobre o caráter dos filhos do que Helena havia percebido. Ele havia antecipado a possibilidade de que eles tentassem explorar Helena em sua velhice e havia criado salvaguardas legais específicas para protegê-la. O testamento incluía instruções detalhadas sobre como determinar se os filhos estavam agindo com motivações genuínas de cuidado ou se eram movidos por interesse financeiro. As evidências que Helena havia coletado durante seu teste, as conversas gravadas mentalmente, as consultas dos filhos com o advogado Mendes, as tentativas de acelerar procedimentos de incapacidade, se enquadravam perfeitamente nos critérios estabelecidos por Roberto. Dr. Ribeiro explicou para Helena que ela agora tinha 2 opções legais. Primeira, ela poderia simplesmente manter o status quo, mantendo os filhos como herdeiros mas estabelecendo salvaguardas mais rigorosas para proteger seus direitos enquanto viva. Segunda, ela poderia invocar a cláusula de proteção contra a manipulação, o que resultaria na transferência completa de todos os bens familiares para ela, excluindo os filhos da herança devido ao comportamento deles. Era uma decisão que exigiria consideração cuidadosa, mas que lhe dava poder total para determinar as consequências das ações dos filhos. Helena pediu uma semana para tomar a decisão, mas ela sabia que precisava primeiro confrontar os filhos com essa revelação final. Ela marcou uma segunda reunião familiar, desta vez incluindo também as noras e os netos adolescentes. Helena queria que toda a família compreendesse a extensão completa das consequências das ações dos filhos. Ela também queria dar aos filhos uma última oportunidade de demonstrar arrependimento genuíno e mudança de comportamento antes de tomar a decisão final. A reunião aconteceu em uma atmosfera completamente diferente da anterior. Os filhos chegaram claramente nervosos, sabendo que Helena havia consultado advogados e temendo o que mais poderia ser revelado. Quando Helena começou a explicar sobre a cláusula de proteção contra a manipulação, o silêncio na sala foi absoluto. Eduardo empalideceu visivelmente, Mariana começou a chorar antes mesmo de Helena terminar de falar, e os filhos mais novos pareciam estar tentando processar as implicações completas do que estavam ouvindo. Papai sabia, Helena disse com voz calma mais firme, ele sabia que vocês poderiam tentar se aproveitar de mim quando ele não estivesse mais aqui para me proteger. Ele criou salvaguardas legais específicas para essa situação. Vocês não apenas traíram a confiança que eu depositava em vocês como filhos, vocês violaram especificamente as condições que papai estabeleceu para manter seus direitos de herança. A realização de que Roberto havia antecipado e planejado para exatamente o que eles haviam feito adicionou uma camada extra de humilhação à situação.
A revelação mais dolorosa para os filhos foi compreender que suas ações não apenas haviam machucado Helena emocionalmente, mas também haviam destruído financeiramente seu próprio futuro. Se Helena decidisse invocar a cláusula de proteção, eles perderiam não apenas as propriedades secretas que esperavam herdar, mas também suas partes da herança tradicional da família. Era uma consequência que ia muito além do que qualquer um deles havia imaginado quando começaram a conspirar sobre a suposta incapacidade mental de Helena. Os netos, que estavam ouvindo pela primeira vez sobre toda a situação, ficaram visivelmente chocados com o comportamento dos pais. A filha de Eduardo, de 17 anos, perguntou diretamente ao pai como ele havia sido capaz de desejar que a avó ficasse doente por dinheiro. O filho de Mariana questionou a mãe sobre por que ela havia mentido sobre se preocupar com a avó quando na verdade estava apenas interessada em herança. A presença dos netos adicionou uma dimensão extra de accountability à situação. Helena observou as reações de cada filho cuidadosamente. Eduardo tentou argumentar sobre interpretações equivocadas e intenções mal compreendidas, mas suas justificativas soaram vazias diante da evidência documentada. Mariana admitiu que havia se deixado levar pela perspectiva de segurança financeira, mas insistiu que realmente amava a mãe. Rodrigo e Felipe principalmente ficaram em silêncio, aparentemente compreendendo que não havia defesa adequada para o que haviam feito. Foi então que Helena fez sua revelação final sobre a decisão que havia tomado, uma decisão que mostraria se a justiça familiar seria sobre punição ou sobre uma última oportunidade de redenção. Helena tomou sua decisão depois de uma noite de reflexão profunda sobre o que realmente queria para o resto de sua vida. Ela decidiu não invocar completamente a cláusula de proteção contra a manipulação, mas implementar uma solução que demonstraria claramente as consequências das ações dos filhos enquanto ainda deixava espaço para possível redenção. Helena dividiu as propriedades e investimentos secretos em duas partes. Uma parte seria doada para instituições de caridade que cuidavam de idosos vítimas de abuso familiar, e a outra parte seria colocada em um fundo que só seria acessível pelos filhos se eles demonstrassem mudança genuína de comportamento ao longo de 5 anos. A decisão de Helena refletia sua compreensão de que punição pura não traria cura para as feridas familiares que haviam sido expostas. Em vez disso, ela criou um sistema que exigia dos filhos uma demonstração ativa de mudança e crescimento. Para acessar seus fundos de herança, cada filho precisaria participar de terapia familiar, fazer trabalho voluntário com idosos, e demonstrar através de ações concretas que haviam compreendido genuinamente o impacto de suas ações anteriores. Era uma forma de justiça restaurativa que focava em crescimento e mudança em vez de apenas punição. Helena também estabeleceu novas regras claras para seus relacionamentos com os filhos. Ela não cortaria contato completamente, mas deixou claro que os relacionamentos precisariam ser reconstruídos com base em respeito mútuo e transparência. Conversas sobre finanças só aconteceriam com o advogado presente. Decisões sobre sua saúde e bem-estar só seriam tomadas com sua participação ativa e consentimento informado. Ela não seria mais tratada como uma pessoa diminuída ou incapaz simplesmente por causa da idade. O estado emocional de Helena após essas revelações e decisões foi complexo. Por um lado, ela experimentou uma sensação de libertação e empoderamento que não sentia há anos. Descobrir que ainda tinha controle total sobre sua vida e que possuía recursos financeiros significativos dos quais não tinha conhecimento anterior lhe deu uma confiança renovada em sua capacidade de moldar seu próprio futuro. Por outro lado, a dor da traição dos filhos deixou cicatrizes emocionais que levariam tempo para sarar completamente. A transformação completa na vida de Helena aconteceu nos meses seguintes. Ela se mudou para um apartamento menor mas elegante, mais adequado para suas necessidades atuais, e usou parte dos recursos descobertos para viajar e ter experiências que havia adiado durante décadas de dedicação exclusiva à família.
Pela primeira vez em sua vida adulta, Helena colocou seus próprios desejos e bem-estar como prioridade principal, sem culpa ou hesitação. A descoberta sobre sua situação financeira real também permitiu que Helena fizesse contribuições significativas para causas que eram importantes para ela. Ela se tornou uma defensora ativa dos direitos dos idosos, financiando programas de educação sobre abuso financeiro familiar e apoiando instituições que ofereciam proteção legal para pessoas vulneráveis. O trabalho voluntário que começou a fazer lhe deu um senso de propósito que havia perdido após a aposentadoria e morte do marido. Fisicamente, Helena experimentou uma transformação notável. A tensão e depressão que havia carregado nos últimos anos, sem perceber totalmente suas causas, desapareceram quase completamente. Ela começou a cuidar melhor de si mesma, fazendo exercícios regulares, prestando mais atenção à alimentação, e até mesmo mudando seu visual com cortes de cabelo mais modernos e roupas que a faziam se sentir confiante e atraente. Aos 68 anos, Helena se sentia mais jovem e vital do que havia se sentido durante a maior parte dos seus 60 anos. Socialmente, Helena desenvolveu novos círculos de amizade baseados em interesses mútuos e respeito genuíno, em vez de obrigações familiares. Ela se juntou a grupos de leitura, começou aulas de dança de salão, e se tornou membro ativo de organizações comunitárias. Essas novas amizades lhe mostraram como relacionamentos saudáveis deveriam funcionar, com reciprocidade, interesse genuíno e valorização mútua. A diferença com os relacionamentos que havia mantido com os filhos tornou-se ainda mais evidente. O caso de Helena Cardoso se tornou um marco na discussão sobre direitos dos idosos e abuso familiar no Brasil. Sua história, compartilhada inicialmente através de palestras em grupos comunitários, rapidamente ganhou a atenção da mídia e se transformou em um símbolo poderoso de como pessoas mais velhas podem ser vítimas de manipulação familiar mesmo quando mantêm plena capacidade mental. O impacto de sua revelação estendeu-se muito além de sua situação pessoal, influenciando mudanças legais, sociais e culturais significativas. A primeira mudança importante aconteceu no sistema judiciário brasileiro. O caso de Helena inspirou a criação de protocolos mais rigorosos para avaliações de capacidade mental, especialmente quando solicitadas por familiares com potencial interesse financeiro na declaração de incapacidade. Juízes e advogados especializados em direito sucessório começaram a exigir avaliações independentes múltiplas e períodos de observação mais longos antes de declarar qualquer pessoa mentalmente incapaz de gerir seus próprios bens. A avaliação Helena, como ficou conhecida, tornou-se padrão em muitos tribunais. O impacto na área médica também foi significativo. Geriatras e psiquiatras relataram um aumento notável no número de pacientes idosos que chegavam para consultas acompanhados por familiares que demonstravam mais interesse nas questões financeiras do que na saúde real do paciente. Os profissionais de saúde começaram a implementar protocolos para entrevistas individuais obrigatórias com pacientes idosos, sem a presença de familiares, para identificar possíveis casos de pressão ou manipulação familiar. A história de Helena teve um impacto profundo em outras famílias que estavam passando por situações similares. Centenas de idosos entraram em contato com organizações de direitos dos idosos relatando suspeitas de que estavam sendo manipulados por filhos interessados em herança. Muitos haviam notado mudanças no comportamento familiar após ficarem viúvos ou atingirem certas idades, mas não haviam compreendido que essas mudanças poderiam estar relacionadas a motivações financeiras. A coragem de Helena em expor sua situação encorajou outros a investigarem e confrontarem comportamentos suspeitos. O aspecto mais surpreendente do impacto duradouro foi quantas famílias descobriram esquemas financeiros similares aos que Roberto havia criado.
A publicidade do caso levou muitos idosos a investigarem mais profundamente as finanças familiares e descobrirem propriedades, investimentos ou contas bancárias das quais não tinham conhecimento. Em alguns casos, essas descobertas revelaram planejamento financeiro benevolente feito por cônjuges falecidos. Em outros casos, revelaram manipulações financeiras que tinham sido escondidas por décadas. A transformação mais significativa aconteceu na educação e conscientização sobre abuso financeiro de idosos. Helena começou a dar palestras regulares em universidades, grupos comunitários e eventos corporativos sobre como reconhecer sinais de manipulação familiar. Suas apresentações eram particularmente impactantes porque ela não falava como vítima, mas como alguém que havia tomado o controle de sua situação e transformado uma experiência potencialmente devastadora em uma oportunidade de educação e empoderamento. O programa Família ou Fortuna, desenvolvido com base na experiência de Helena, tornou-se um dos programas de educação para idosos mais eficazes do país. O programa ensinava pessoas mais velhas a reconhecer sinais de que familiares poderiam estar mais interessados em questões financeiras do que em bem-estar genuíno. Mais importante, o programa ensinava estratégias práticas para manter autonomia e controle sobre decisões importantes, mesmo quando familiares tentavam assumir responsabilidades desnecessariamente. A fundação que Helena estabeleceu usando parte de sua herança secreta cresceu rapidamente e se tornou uma das organizações mais respeitadas na defesa de direitos dos idosos. A fundação oferecia assistência legal gratuita para idosos suspeitos de manipulação familiar, financiava pesquisas sobre abuso financeiro de pessoas mais velhas, e mantinha uma linha direta 24 horas para denúncias e orientações. Em seus primeiros 3 anos, a Fundação ajudou mais de 1.000 famílias a resolverem questões similares à situação que Helena havia enfrentado. O impacto cultural mais amplo foi uma mudança gradual na forma como a sociedade brasileira discutia questões de envelhecimento e autonomia. A história de Helena ajudou a desafiar estereótipos sobre pessoas mais velhas sendo automaticamente menos capazes ou necessitando de supervisão constante. Muitas famílias começaram a ter conversas mais abertas sobre expectativas, responsabilidades e direitos relacionados ao envelhecimento, em vez de simplesmente assumir que pessoas mais velhas gradualmente perderiam autonomia. A mídia começou a abordar questões de abuso de idosos com mais frequência e sensibilidade, frequentemente referenciando o caso de Helena como exemplo de como pessoas mais velhas podem ser simultaneamente vulneráveis e empoderadas. Programas de televisão, artigos de revista e documentários exploraram temas similares, aumentando a conscientização pública sobre um problema que anteriormente tinha sido largamente ignorado ou minimizado. 3 anos após suas revelações, Helena havia se tornado uma figura pública respeitada e procurada para comentários sobre questões relacionadas a direitos dos idosos, planejamento sucessório e dinâmicas familiares. Sua transformação de uma viúva solitária e manipulada para uma defensora nacional poderosa inspirou muitas outras pessoas a não aceitarem passivamente tratamento desrespeitoso ou controle desnecessário de suas vidas. O aspecto mais gratificante do impacto duradouro para Helena pessoalmente foi saber que sua experiência havia prevenido inúmeras situações similares. Ela recebia cartas regulares de pessoas que haviam reconhecido padrões problemáticos em suas próprias famílias após ouvir sua história e haviam tomado medidas preventivas. Algumas dessas intervenções precoces resultaram em conversas familiares honestas que fortaleceram relacionamentos. Outras resultaram na exposição de manipulações que poderiam ter continuado por anos sem detecção. Como uma única decisão de testar a família através de uma encenação cuidadosa havia revelado verdades que transformaram não apenas uma vida individual, mas influenciaram mudanças sistêmicas na forma como toda uma sociedade aborda questões de envelhecimento, autonomia e proteção familiar. 5 anos após aquela primeira tarde quando Helena decidiu fingir esquecimento para testar sua família,
Ela havia se tornado muito mais do que uma mulher que descobriu segredos familiares. Ela havia se tornado um símbolo nacional de como revelações chocantes podem liberar pessoas de décadas de manipulação e controle. O legado de Helena transcendeu sua história pessoal e estabeleceu um precedente poderoso sobre o que pode acontecer quando alguém tem coragem de investigar as verdades ocultas que moldam sua vida. A Lei Helena, oficialmente conhecida como Lei de Proteção contra a Manipulação de Idosos, foi aprovada no Congresso Nacional 3 anos após sua história se tornar pública. A lei estabelecia penalidades criminais específicas para familiares que tentassem manipular pessoas idosas para ganhos financeiros, incluindo tentativas de forçar declarações de incapacidade sem base médica legítima. Mais importante, a lei criou salvaguardas legais que permitiam que pessoas mais velhas investigassem e desafiassem decisões familiares suspeitas sem retaliação. Era uma conquista legislativa diretamente inspirada na experiência de Helena. O Instituto Helena Cardoso para a Justiça Familiar havia se tornado referência internacional em pesquisas sobre abuso financeiro de idosos. O Instituto desenvolveu metodologias inovadoras para identificar manipulação familiar, treinou milhares de profissionais em reconhecimento de sinais de abuso, e estabeleceu redes de apoio em dezenas de países. A abordagem do Instituto, baseada na filosofia de Helena de empoderamento em vez de vitimização, influenciou políticas públicas em toda a América Latina. A transformação mais profunda no legado de Helena foi como sua história mudou conversas familiares sobre envelhecimento em todo o país. Milhões de famílias brasileiras começaram a ter discussões proativas sobre expectativas, responsabilidades e direitos relacionados ao cuidado de parentes mais velhos. Em vez de assumir automaticamente que pessoas idosas precisariam de supervisão crescente, famílias começaram a discutir como manter autonomia e dignidade durante o processo de envelhecimento. O teste Helena, informalmente adotado por muitas pessoas, observar como familiares reagem a sinais de vulnerabilidade, tornou-se uma ferramenta comum de avaliação de relacionamentos. A metodologia que Helena havia desenvolvido para revelar verdades familiares ocultas foi adaptada por terapeutas familiares em todo o mundo. A técnica de observação participante temporária, onde uma pessoa simula uma condição para observar reações genuínas de familiares, tornou-se uma ferramenta terapêutica controversa mas eficaz para expor dinâmicas familiares prejudiciais. Embora eticamente complexa, a técnica havia revelado manipulações em centenas de famílias que de outra forma poderiam ter continuado por anos. O programa educacional Segredos de Família, baseado na experiência de Helena, tornou-se parte do currículo obrigatório em cursos de direito, medicina geriátrica e serviço social em dezenas de universidades. O programa ensinava futuros profissionais a reconhecer sinais de que informações importantes estavam sendo escondidas de pacientes ou clientes idosos, e como ajudar pessoas mais velhas a investigarem suspeitas de manipulação familiar. Era uma mudança educacional que influenciaria gerações de profissionais. A fundação estabelecida por Helena havia ajudado mais de 5.000 pessoas a descobrirem e recuperarem bens que haviam sido escondidos ou manipulados por familiares. Em muitos casos, as descobertas revelaram não apenas manipulação financeira, mas também documentos, fotografias, informações familiares que haviam sido propositalmente mantidas em segredo. O trabalho da Fundação demonstrou que o caso de Helena não era exceção, mas representativo de um padrão muito mais amplo de controle e manipulação familiar. O aspecto mais surpreendente do legado de Helena foi como sua história inspirou uma geração de pessoas mais velhas a não aceitarem passivamente mudanças em como eram tratadas por familiares. Grupos de Helenas, pessoas idosas que se organizavam para monitorar e apoiar umas às outras contra a possível manipulação familiar, surgiram em comunidades por todo o país. Esses grupos ofereciam apoio emocional, recursos legais e estratégias práticas para manter autonomia e dignidade.
A transformação dos próprios filhos de Helena tornou-se parte importante de seu legado. Eduardo e Mariana, após anos de terapia e trabalho voluntário obrigatório, haviam se tornado defensores genuínos de direitos dos idosos, frequentemente falando publicamente sobre como haviam sido capazes de racionalizar comportamento abusivo quando motivados por ganhos financeiros. Suas palestras sobre filhos que falharam ofereciam perspectivas valiosas sobre como familiares podem gradualmente desenvolver atitudes exploratórias sem reconhecer plenamente o que estão fazendo. Rodrigo e Felipe, que haviam escolhido não participar do processo de redenção estabelecido por Helena, tornaram-se exemplos de como algumas pessoas preferem manter rancor em vez de enfrentar suas próprias ações. Sua exclusão da família demonstrou que Helena havia aprendido a estabelecer limites firmes e mantê-los, independentemente de pressões sociais sobre perdoar e esquecer. Era uma lição poderosa sobre como pessoas idosas podem e devem proteger seu próprio bem-estar emocional. O livro autobiográfico de Helena, A Família que Não Me Conhecia, tornou-se um best-seller internacional e foi traduzido para mais de 20 idiomas. O livro oferecia não apenas sua história pessoal, mas também estratégias práticas para outras pessoas que suspeitassem de manipulação familiar. Mais importante, o livro demonstrava que nunca é tarde demais para descobrir verdades importantes sobre a própria vida e tomar medidas para proteger autonomia e dignidade. Durante suas palestras finais, Helena frequentemente contava como havia passado décadas se perguntando por que se sentia invisível na própria família. Agora ela sabia que não era porque havia perdido valor como pessoa, mas porque alguns familiares haviam começado a vê-la principalmente como responsabilidade ou oportunidade financeira em vez de pessoa com direitos e sentimentos próprios. A verdade mais chocante, ela sempre dizia, não foi descobrir que meus filhos queriam meu dinheiro. Foi descobrir que eu ainda tinha poder de escolher como ser tratada. O legado mais profundo de Helena era a mensagem de que segredos familiares, quando revelados, podem ser libertadores em vez de destrutivos. Sua história provava que pessoas idosas não precisam aceitar passivamente mudanças em como são tratadas, e que investigar suspeitas sobre comportamento familiar pode revelar não apenas manipulações, mas também recursos e opções que podem transformar completamente a qualidade de vida. Era uma demonstração poderosa de que nunca é tarde demais para descobrir e confrontar verdades importantes, não importa quão chocantes possam ser. Histórias de revelação familiar como esta, onde segredos ocultos explicam anos de tratamento injusto, acontecem quando pessoas têm coragem de questionar mudanças sutis em relacionamentos importantes. Se você suspeita que informações importantes estão sendo escondidas de você, ou se nota mudanças preocupantes em como familiares a tratam, lembre-se da história de Helena. Às vezes os segredos mais chocantes são aqueles que, quando revelados, finalmente explicam tudo que parecia confuso. Inscreva-se em Histórias de Luz para mais relatos reais de como revelações familiares transformam vidas e restauram dignidade, mostrando que a verdade sempre encontra seu caminho para a luz. Esta foi mais uma história de luz. Que era hora de encerrar sua encenação, mas de uma forma que revelasse completamente a verdade sobre seus filhos. Ela marcou uma reunião familiar para um domingo, alegando que tinha algo importante para discutir sobre sua condição. Durante toda a semana anterior, ela intensificou ainda mais sua performance, agindo cada vez mais confusa e dependente, fazendo com que os filhos acreditassem que sua deterioração mental estava acelerando. Ela queria que eles chegassem à reunião completamente confiantes de que logo poderiam assumir controle de seus bens. No domingo marcado, todos os 4 filhos se reuniram na casa de Helena. Ela havia preparado cuidadosamente o cenário, deixando alguns dos documentos que havia descoberto estrategicamente espalhados pela mesa do escritório, mas ainda fora da vista imediata. Helena começou a reunião agindo de forma mais confusa do que nunca, perguntando repetidamente que dia era, não reconhecendo objetos familiares,
e demonstrando dificuldade para acompanhar conversas simples. Ela podia ver o alívio mal disfarçado nos rostos dos filhos conforme sua condição parecia estar se deteriorando rapidamente. Filhos, Helena começou com voz trêmula, eu sei que vocês estão preocupados comigo. Eu também estou assustada com essas confusões na minha cabeça. Talvez seja melhor vocês cuidarem das minhas coisas importantes mesmo. Eduardo imediatamente se ofereceu para ajudar com os papéis, enquanto Mariana sugeriu que seria mais fácil se eles assumissem as responsabilidades financeiras para não confundir Helena com detalhes complicados. Os outros dois filhos concordaram rapidamente, claramente ansiosos para formalizar o que viam como uma transferência inevitável de poder. Foi então que Helena se levantou calmamente e caminhou até o escritório, voltando com a pasta de documentos que havia descoberto. Os filhos inicialmente não prestaram atenção, assumindo que ela havia se confundido e pego papéis aleatórios. Mas quando Helena começou a ler os documentos em voz alta, as identidades falsas, as propriedades escondidas, o testamento real de Roberto, a atmosfera na sala mudou drasticamente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo som de papéis sendo folheados com mãos que não tremiam mais de confusão, mas sim de determinação. Vocês sabiam de tudo isso, Helena disse, sua voz agora completamente clara e firme. Vocês sabiam que existem propriedades e investimentos em nome do Miguel e da Ana Carolina que pertencem a mim enquanto eu estiver mentalmente capaz. Vocês sabiam que se eu fosse declarada incapaz, vocês poderiam administrar tudo até minha morte. A mudança na postura e lucidez de Helena foi tão dramática que os filhos ficaram momentaneamente paralisados, não conseguindo processar como a mãe demenciada havia se transformado subitamente em uma mulher perfeitamente lúcida e extremamente bem informada. Eduardo foi o primeiro a tentar se recuperar do choque. Mãe, como a senhora conseguiu esses papéis? A senhora não devia estar mexendo em coisas complicadas no seu estado. Mas Helena o interrompeu com uma firmeza que ela não demonstrava há meses. Meu estado, Eduardo? Que estado seria esse? O estado de fingir ter Alzheimer para descobrir se vocês me amam de verdade, ou o estado de descobrir que meus próprios filhos estavam torcendo para que eu ficasse doente para poderem roubar minha herança? O impacto dessas palavras foi devastador. Mariana começou a chorar, Rodrigo e Felipe ficaram completamente sem reação, e Eduardo tentou argumentar que eles apenas queriam proteger Helena de responsabilidades que poderiam ser demais para ela. Mas Helena havia passado semanas observando e analisando cada palavra, cada gesto, cada demonstração de impaciência deles. Ela sabia exatamente o que havia motivado o comportamento de cada um, e não estava disposta a aceitar desculpas ou justificativas. Eu fingi ter Alzheimer durante um mês, Helena revelou, observando o choque crescente nos rostos dos filhos. Eu observei como vocês reagiam quando pensavam que eu estava perdendo a capacidade de pensar por mim mesma. Eu escutei vocês discutirem sobre como resolver o problema que eu havia me tornado. Eu vi a impaciência de vocês quando eu demonstrava confusão, a pressa para me medicar, a ansiedade para que eu fosse oficialmente declarada incapaz. Cada palavra era cuidadosamente escolhida para causar o máximo impacto emocional. A revelação mais chocante veio quando Helena contou sobre a ligação que havia feito para o advogado Mendes. Vocês estavam consultando sobre procedimentos legais para me declarar incapaz antes mesmo que eu mostrasse sinais reais de demência, ela disse, tirando de dentro da pasta anotações que havia feito sobre a conversa. Vocês estavam se preparando para esse momento há muito tempo, não é? Esperando ansiosamente que eu desenvolvesse problemas cognitivos para finalmente poderem acessar o dinheiro que vocês sabiam que existia mais que eu não sabia. O que se seguiu foi uma cena de acusações mútuas entre os filhos, cada um tentando se distanciar da responsabilidade pelo plano.
Eduardo alegava que apenas queria proteger os interesses familiares. Mariana insistia que genuinamente se preocupava com a mãe. Rodrigo e Felipe tentavam argumentar que apenas seguiram a liderança dos irmãos mais velhos. Mas Helena havia observado todos eles por semanas, e sabia exatamente o nível de participação e entusiasmo que cada um havia demonstrado quando pensavam que ela estava realmente ficando incapacitada. Vocês não estavam cuidando de uma mãe doente, Helena finalizou com voz trêmula de emoção. Vocês estavam administrando um investimento que esperavam amadurecer. Eu não era uma pessoa para vocês há muito tempo. Eu era apenas um obstáculo entre vocês e uma herança que vocês achavam que mereciam mais do que eu. O silêncio que se seguiu foi carregado de culpa, vergonha, e a percepção horrível de que não havia como negar ou minimizar o que tinha sido revelado. O que aconteceu depois foi Helena tomando uma decisão que mudaria para sempre a dinâmica familiar e mostraria que algumas revelações são poderosas o suficiente para reescrever completamente os relacionamentos entre as pessoas. A relação de Helena com os netos melhorou significativamente após as revelações. Os adolescentes, chocados com o comportamento dos pais, procuraram a avó independentemente para manter relacionamentos baseados em amor genuíno em vez de obrigações familiares. Helena descobriu que podia ter conversas profundas e significativas com os netos, que a viam como uma pessoa interessante e sábia, não como uma responsabilidade a ser gerenciada. Esses relacionamentos se tornaram uma fonte importante de alegria em sua nova vida. Helena também desenvolveu uma perspectiva completamente nova sobre envelhecimento e autonomia. Em vez de aceitar passivamente que a idade significava perda de poder e independência, ela abraçou ativamente seu direito de continuar tomando decisões importantes sobre sua vida. Ela se tornou um exemplo para outros idosos em sua comunidade sobre como manter dignidade e controle mesmo quando familiares tentam assumir responsabilidades desnecessariamente. O aspecto mais transformador do estado final de Helena foi sua compreensão renovada sobre amor familiar verdadeiro versus obrigação familiar. Ela aprendeu a distinguir entre pessoas que se importavam genuinamente com seu bem-estar e pessoas que se sentiam obrigadas a cuidar dela por expectativas sociais ou benefícios financeiros. Essa distinção lhe permitiu investir energia emocional apenas em relacionamentos que eram mutuamente enriquecedores. 3 anos após as revelações, Helena havia se tornado uma pessoa completamente diferente, não porque havia mudado fundamentalmente, mas porque finalmente havia sido libertada para ser quem realmente era. Ela mantinha contato limitado mas cordial com os filhos que estavam genuinamente trabalhando para mudar, e havia cortado completamente contato com aqueles que continuavam demonstrando motivações questionáveis. Era uma vida que ela havia construído conscientemente baseada em seus próprios valores e necessidades. Como a força interior e sabedoria que Helena havia desenvolvido através de décadas de dedicação familiar finalmente puderam ser direcionadas para seu próprio bem-estar e realização pessoal, mostrando que nunca é tarde demais para recuperar controle sobre a própria vida e que algumas revelações, por mais chocantes que sejam, podem ser a chave para uma existência genuinamente livre e realizada.